Olá, olá, seja Justaon. Esse é o podcast da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins e é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nosso episódio é especial, viu? Nós vamos falar sobre algumas questões aí. Olha só, que à primeira vista você pode até achar que não tem nada a ver com o judiciário, mas tem tudo a ver sim, viu? Eu estou falando sobre educação financeira. Afinal, quem aí já não teve um processo a responder por conta de dívidas ou conhece alguém com esse problema, né? Então, para te ajudar a evitar situações como essa, a gente vai receber dicas hoje do consultor financeiro, autor do livro aqui, best-seller, Vou Te Ensinar a Ser Rico. Benzruel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Que bacana. E eu vou começar perguntando sobre a sua história, porque pelo que eu vi, a sua história te incentivou, te motivou também a ensinar o que você ensina hoje, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, a primeira coisa, todo mundo está ouvindo o sotaque. Esse sotaque não é da Bahia, eu sou de Israel mesmo. Eu vim para o Brasil. Antes de vir para o Brasil, era oficial no Exército de Israel. Gostava durante 5 anos. Em Israel, todo mundo serve Exército. O homem faz 3 anos, mulher 2. Gostava do que eu fazia, ganhava bem, mas eu não estava satisfeito com uma perspectiva de futuro. Queria construir um dia a minha liberdade financeira. Eu sabia que no Exército eu não ia conseguir isso. Eu conheci uma multinacional em Israel através do anúncio de jornal. A proposta no anúncio era trabalhar no Brasil. Eu respondi ao anúncio. A pessoa me explicou o negócio no Brasil. Eu falei, mas espera aí, mas como eu vou trabalhar no Brasil se eu não falo português? Falou, Ben, você fala inglês? Eu falei, eu falo. Então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. Todo mundo. Eu acreditei. 2 semanas depois, eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, para desenvolver negócio de vendas e comunicação. Então vocês imaginam que os primeiros 2 anos aqui no Brasil foi péssimo. Eu fui à falência 2 vezes aqui no Brasil. E talvez não, esses 2 anos, eles eram extremamente importantes para representar tudo que eu sou hoje. Porque os primeiros 2 anos aqui no Brasil, eu fiz todos os erros que as pessoas fazem aqui no Brasil. Vivia no padrão de vida errado, gastava mais do que eu ganhava, pegava empréstimo, usava... Todos os erros. A única grande diferença que talvez eu tinha para outras pessoas é que eu entendi rápido, relativamente, que a maneira que a maior parte das pessoas vivem aqui, que acha normal, é extremamente anormal, extremamente errado. E aí eu corrigi e depois a história mudou totalmente. Quais são os principais erros que a gente comete no dia a dia? Então, a gente bateu o papo um pouquinho antes da reunião. As pessoas simplesmente acham milagre de uma pessoa que gasta menos do que ele ganha. Nossa, você sabe, fulano não gasta tudo. Gente, esse é arroz e feijão, esse é o mínimo que qualquer ser humano. Tem uma reserva, né? É sempre, isso é... Não existe isso, mas a gente vive aqui em uma forma tão anormal que ficou normal. Primeira coisa, para você construir sua liberdade financeira, as pessoas muitas vezes, quando você pergunta a ele, por que você não tem liberdade financeira? Por que você não tem reserva? Por que você tem? E sempre as pessoas, eles acham que tem algum ponto que eles podem apontar. Não, meu problema é as crianças. Outra pessoa, não, o problema são as dívidas. Outra pessoa fala, não, eu não sei investir. Mas, na verdade, a pessoa não tem liberdade financeira porque ele não sabe aplicar os 6 pilares da liberdade financeira. Só que o problema não é saber aplicar eles. O problema é que a gente tem que ir um pouquinho para trás. A palavra principal que é mais importante para todo mundo entender é a palavra educação. As pessoas acham que o problema delas é conhecimento. Bem, eu não sei fazer isso, eu não sei investir nisso, eu não sei administrar, eu não sei preencher planilha. Mas não é o problema. A primeira coisa que tem que entender é que o problema é questão de educação. Bem, então o que é educação? Vamos entender. Eu sempre falo, para ter sucesso em alguma área, em qualquer área que a gente pode falar, 10% apenas é conhecimento, 90% é educação. Conhecimento é barato, conhecimento é acessível, conhecimento é de graça até. Conhecimento você adquire em 5 minutos. Se você quer aprender sobre finanças, bem, o que eu preciso aprender? Você clica no Google, em 5 minutos, você tem todas as informações do mundo que existe a respeito. Só que essas informações não mudam a vida de ninguém. Sem informações não vai vir com educação, que é a força interna de colocar em prática aquilo que você já aprendeu, não vale nada. Então, o problema de todo mundo chama educação. Mas por que é o problema de todo mundo? Porque a gente só pode ser educado por pessoas que já tiveram essa educação. E se a gente fala que no Brasil, estatisticamente, 99,9% das pessoas não têm sucesso financeiro, estatística oficial, estamos falando que a chance seu para nascer papais ricos e pessoas que têm educação financeira é praticamente inexistente. Verdade, eu vou dar até só interromper rapidinho, que eu penso na pandemia. A pandemia, às vezes a pessoa tinha um padrão de vida muito bom. Chegou a pandemia, que ela teve que fechar o comércio dela, fechar a empresa dela, Sim. Ela não tinha reserva. Aí a pessoa
teve um problema muito grande ali, né? A gente viu muitas pessoas nessa situação. Sim, e aí você pergunta à pessoa qual é o problema. Sabe o que ele responde? A pandemia. Mas eu falo, sinto te decepcionar. Exatamente. O problema não é a pandemia. O problema não são as crises. As crises não é o problema de ninguém. Não, ficou bem, porque antes da crise eu estava super bem. Não. A crise apenas expõe os erros que a gente faz em épocas de paz. Só isso. A crise joga na nossa cara os erros que a gente faz em épocas de paz. Só que em épocas de paz, você não paga pelos seus erros. Em épocas de paz, você não precisa de reserva financeira, você não precisa de várias fontes de dinheiro, você não precisa de nada. Você vive no jeito que quiser, toa tudo, não tem problema nenhum. Só pensa no lado positivo, nunca pensa no que pode acontecer. Se é épocas de paz, você recebe o salário todo mês, seu negócio funcionando, sua empresa funcionando, então dinheiro todo mês, você toa tudo e acha que você é o rei da cocada. Quando vem crise, que a gente vê quem está nadando pelado. A vida é assim. O problema nunca foi a crise. Pelo contrário, a crise é oportunidade. Sempre foi. Só que você nunca vai enxergar a crise como oportunidade se você não está preparado para ele. E sempre, para vocês ver a diferença entre pessoas, se você pega um grupo de empresários e você quer diferenciar entre eles, o empresário que realmente era bem-sucedido, ele é realmente rico de verdade, quando vem a crise, que ele destaca. Aqueles que fingiam que eles eram bem-sucedidos em épocas de paz, na época de crise, eles afundam. Bem, e pegando qualquer pessoa mesmo, sem ser um empresário. Sim. Às vezes a pessoa fala, eu não ganho o suficiente. Todo mundo, independente do salário dela, consegue fazer esse planejamento? Perfeito, excelente pergunta. Então vamos começar. Todo mundo acha que não ganha o suficiente. Sabia disso? Sempre acha que poderia melhorar. Você pega o cara que ganha 2 mil, ele acha que se ele ganha 3 vai ser resolvido. Se ele ganha 3, ele acha que 5 vai ser resolvido. Ele ganha 5, não. 8. Quando eu vou ganhar 8, aí vou estar tranquilo. Quem ganha 8 percebe, fala, não, 8, não. Quando eu ganho 12, aí 12 eu estou tranquilo. Ele percebe que 12 não é suficiente, aí ele ganha 15. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil e reclama. Não, e provavelmente deve ser endividada também, né? Porque gasta mais do que ganha. Exato, entendeu? Então, vamos entender uma coisa. Primeira coisa, não tem limite, e com certeza os ouvintes, provavelmente a maior parte são funcionários públicos, com certeza entende, não tem limite de quanto dá para gastar por mês. Não tem. Nunca acha que vai ter suficiente salário que agora eu estou sossegado. Nunca. Sempre dá para gastar mais. Sempre pode ter padrão de vida mais elevado. Sempre pode gastar mais, sempre pode ter casa mais cara, carro mais caro, roupas mais caras, restaurante, sempre, não tem limite. Então, se você acha que um dia essa corrida de ganhar mais para poder pagar as contas vai acabar, ela nunca acaba. O segredo é, primeira coisa, problemas financeiros você nunca resolve com dinheiro. Problemas financeiros você resolve com mudança de mentalidade. Sempre assim. O problema seu, quando você gasta demais, é porque você tem péssima mentalidade. Você tem péssima administração financeira. Isso é o seu problema. Não é o problema que você gasta pouco, que você ganha pouco. O problema é que você administra mal seu dinheiro. Ben, mas você não sabe como é que é ter 2 filhos na faculdade. Não interessa. Tem pessoas que ganham metade que você e fecham o mês no azul. Então não tem nada a ver. Qual seria a dica aí de ouro para as pessoas começarem a mudar, então, essa mentalidade, mesmo se melhorar? Primeira coisa, tem que reconhecer. Primeira coisa, você tem que saber qual é a mentalidade que você tem. Se a gente conversou antes, você falou uma coisa muito interessante. Minha mãe me ensinou sempre que não tem dívidas, não tem nada. Verdade. Pois é, esse é um erro de mentalidade clássico. Por quê? Porque estamos vivendo num país como o Brasil, como um país com os juros mais altos do mundo. Quando você tem dívidas, quer dizer que você está pagando juros pelaquela dívida. E juros no Brasil, não existe juros baixos, não existe juros baratos. Quer dizer que parte daquilo que você produz vai para pagar juros. Então, mesmo que você avança se arrastando, você está avançando péssimo, você está desperdiçando dinheiro. Então, parte de seus salários que poderia lhe proporcionar conforto, proporcionar reserva, proporcionar investimento, vai para pagar juros. Então, é péssimo, mas como as pessoas sempre tiveram uma mentalidade errada, onde eles gastavam tudo, eles criaram um mecanismo de justificar. Não, porque quando você faz dívida, pelo menos você é obrigado a pagar alguma dívida. Mas péssimo, não existe isso. Sem contar que o Brasil, não sei se os outros países todos são assim, mas os Estados Unidos, por exemplo, você não consegue comprar esse negócio muito parcelado, igual o cartão de crédito. Você vai lá, parcela 12 vezes sem juros. As pessoas fazem uma... Sim. Tem o dinheiro para depois gastar, né? Essa mentalidade do brasileiro mesmo atrapalha um pouco, né? Sim, o brasileiro ele tem várias coisas, mas o principal deles que a gente começou é exatamente essa mentalidade. Essa mentalidade de pensar que nunca ele ganha o suficiente, mentalidade de escassez, mentalidade de achar que
Ele precisa torrar todo o dinheiro, porque a gente não sabe do dia de amanhã tudo isso. São muitos pensamentos, por exemplo, mentalidade totalmente errado. Muitas pessoas falam, bem, esse negócio de guardar dinheiro, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Viu, João? João guardou dinheiro e foi atropelado e não gastou nada. Sabe, essas frases que as pessoas usam. É desculpa. Sim. Mas se você pensa, tudo que a gente faz na vida, ele é baseado em quê? Em estatística. Qual é a estatística? Tudo. Se você vê o judicial também, tudo estatística funciona. Então eu falo para a pessoa, você tem quantos anos? Eu tenho 40. Então eu falo, estatisticamente, daqui 10 anos você vai estar vivo. Estatisticamente, maior chance. Mas estatisticamente, com uma atitude péssima que você tem, você vai estar vivo e pobre, entendeu? Então, melhor você mudar logo, entendeu? Porque é isso. Então, as pessoas, eles agem erradamente. E eles justificam isso. Então, a primeira coisa que tem que mudar, mentalidade certa. Segunda, são 6 pilares. Primeira coisa, mentalidade, onde começa tudo. Segundo pilar é ambiente. Ambiente, tem que mudar ambiente, dentro de casa e fora. Diga com quem tu anda, que dirá quem tu és. Isso é infalível, infalível. Se você anda com 5 quebrados, você é o sexto. Impossível você ser bem-sucedido andando com quebrados. Não funciona. Ou você vai fazer parte do grupo, ou você vai afastar do grupo. Não tem terceira opção. Não existe andar dentro do grupo e ser diferente durante muito tempo. Sempre. Se você anda com um grupo de pessoas que gostam de beber, ou você gosta de beber, ou você vai afastar do grupo. Eles vão te convidar todo dia para barzinha, você vai falar que você não quer beber, vai fazer o quê com esse grupo? Então, sempre você vai fazer parte do meio ambiente que você está. Então, se você decidiu que você quer agora mudar sua vida financeira, e você vai continuar andando com o mesmo grupo, que todo final de semana sai, gasta, torra o dinheiro, faz... Você vai continuar igual a eles. Você vai ter que afastar. Terceiro, que é o terceiro pilar, administração financeira e padrão de vida correto. 99% das pessoas vivem no padrão de vida errado. Padrão de vida que não sobra dinheiro. Bem, como eu sei que está errado? Se você não tem dinheiro para investir, se você não está sobrando dinheiro no final, está errado. Ponto. E não importa qual é a desculpa que você vai contar, está errado. E as pessoas vivem no padrão de vida errado. Vive sempre um padrão acima do que ela deveria estar vivendo. Sempre. E aí, o que eles fazem? Como eles têm muita facilidade de conseguir consignados, mas consignar juros baixos. Esquece, o consignado afunda você. As pessoas não percebem. A consignados é uma armadilha de mel. Que dá para vocês, entre aspas, juros mais baixos, só que você está comprometendo o futuro seu e da sua família. E quanto mais consignados você tem, mais você afunda. Então, não importa quanto você ganha, quando você começa a encher seu salário 10%, 20%, 30%, 40% comprometido com consignados, sua qualidade de vida está cada dia pior. Sua vida se torna pesadelo. Você ganha fortuna por mês, fortuna para a maior parte da população, e sua qualidade de vida é péssima. E todo mundo olha para você, nossa, fulano, nossa, ganha... Pois é, mas na prática você tem uma vida medíocre. Por quê? Porque a maior parte dela... 10 mil que ganha, 4 mil está comprometido. Exato, assim. Comprometido. Então, com 6 mil ele pega 2, 3 coisas e, de novo, aí não sobra dinheiro, o que ele faz? Libera um pouquinho no espaço, faz outro consignados. E essa é a vida. É uma bola de neve. Exato. E onde começou tudo? Começou que ele tem péssima mentalidade, péssimo ambiente e péssimo padrão de vida. Enquanto não corrige o padrão de vida, você não diminui o padrão de vida, que vai caber dentro daquilo que você ganha de verdade, você nunca vai sair desse ciclo. Por isso que eu falo, dívidas. As pessoas falam, bem, o problema meu é dívidas. Se eu não tivesse dívidas, minha vida era outra. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Se você não tivesse dívidas, você faria outras dívidas. Isso, simples. Porque essa é a vida que você leva. É a mentalidade. Então, mentalidade, ambiente... Padrão de vida correto. Aí sim, sair das dívidas, depois que você corrige. Porque as dívidas, são sintomas. Sintomas desse problema. Não dá para corrigir as sintomas enquanto você não resolve a causa. E a causa é que você vive no padrão de vida errado. Então, você resolve o padrão de vida errado, quer dizer, você abaixa o padrão de vida, aí começa a sobrar dinheiro. Aí sim, pode quitar as dívidas. Depois que você quitou as dívidas, sim, podemos falar em ganhar mais dinheiro, obviamente. Quanto mais você ganha, acelera o processo da liberdade financeira. E, por último, e o menos importante, é o investimento. Investimento é a última coisa que a pessoa precisa aprender. E muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade financeira, preciso aprender a investir. Não, esquece. Serve para nada, você não tem dinheiro, você vai aprender a investir o quê exatamente? Foca em arrumar a primeira coisa, os primeiros 4 pilares, para depois cuidar do quinto e no sexto. E às vezes, até na questão do ambiente que você falou, às vezes todo mundo está na moda, né? Vou investir. Às vezes você não tem nenhum dinheiro para pagar suas contas, está investindo um dinheiro ali que fica preso. Aí você está precisando de um empréstimo para pagar a sua conta. Exatamente, entendeu? Sem sentido nenhum. Por isso que eu falo, as 6 pilares, eles são importantes e na ordem que eu falei. Tem que seguir exatamente nessa ordem.
Eu vi uma coisa também no seu Instagram sobre orçamento inteligente. Sim. O que seria esse orçamento inteligente? É assim, mesmo que a pessoa às vezes gasta menos do que ele ganha, eu posso apostar que eu pego o padrão de vida de qualquer pessoa e eu consigo otimizar ele. O que isso quer dizer bem otimizar? Tem uma coisa interessante, um conceito que a gente sempre define entre investimento e gasto. Sempre só tem dois lados. Ou você gasta ou você investe. Mas na verdade não é. Na verdade, eu vejo que tudo para mim, eu considero tudo investimento. Eu tenho ou investimento ou desperdício. O que isso quer dizer? Se é para restaurante e gasto, não, é um investimento. Por quê? Investimento no meu bem-estar, na minha saúde, família, perfeito. Desperdício é eu ir para restaurante sem planejar. Desperdício quando eu não faço, eu gasto ir no restaurante, mas isso não é um acontecimento da família. Vai porque eu não estava com preguiça de fazer outra coisa. Isso é desperdício. Comprar roupas é gasto? Não, eu preciso de roupas. Comprar roupas sem planejar, sem pesquisar tudo isso, é desperdício. Entende? Aí entra a sustentabilidade já Exatamente. na questão, né? Não, tudo pode ser investimento, tudo vale. Viajar e gastar dinheiro. Não, viajar é importante. Importante. Agora, você viajar comprando na última hora, na alta temporada, sem pesquisar preço, sem dizer, e pagar 2, 3 vezes mais caro, isso é desperdício. Comprar caro é gasto? Não. Comprar caro é um conforto que todos nós merecemos se você trabalha para isso. Perfeito. Agora, comprar carro financiado e comprar um carro, pagar 3, isso é desperdício, isso é burrice. São escolhas inteligentes. Exato. Então, na verdade, quando você tem padrão de vida otimizado, você consegue fazer as mesmas coisas, às vezes mais, com menos dinheiro, sem desperdício. Por quê? Porque você não pega empréstimo, você compra as coisas à vista, você não desperdiça com juros, você tem padrão de vida otimizado. E se você pega padrão de vida, às vezes, de cara que ganha 30 mil, e você vê os itens, você vê que poderia só de otimizar, economizar 5, 6, 8 mil só nesse padrão de vida. Então, aí a pessoa fala, não sobra nada. Pois é, você está desperdiçando metade dos seus salários com bobagem, na forma errada. Bem, e a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente estava falando mais cedo até sobre o dinheiro. O dinheiro não é questão que se eu pensar em dinheiro, eu estou assim, você só pensa em dinheiro. Não, porque o dinheiro faz parte da nossa vida, né? Sim. Eu vou falar para vocês uma coisa que ele choca muitas vezes as pessoas. Dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é vida. Nossa, bem, você fala... Vou explicar. Olha um conceito muito interessante. Se a gente vê o celular que a gente tem, beleza? Cada um tem o celular dele. Exemplo. Quanto custou seu celular? Meu celular custou 4 mil, 5 mil. Beleza. Ótimo. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 5 mil. Perfeito. Seu celular não custou 5 mil. Seu celular custou 1 mês de vida. Porque 1 mês que você foi no trabalho, que você ficou longe de seus filhos, que você previu das coisas que você queria fazer, você precisava acordar cedo, tudo isso. 1 mês que você trocou pelo celular. E não tem nada de errado. A vida é sempre assim. Você sempre troca vida por dinheiro que vai trocar por outras coisas. Normal. Agora, faz sentido eu trocar 1 mês de vida por um celular que eu não preciso, que o modelo anterior que eu tenho me serve igual, que eu tenho o iPhone que funciona igualzinho do ano passado, eu estou trocando só por capricho, só para mostrar... Entende? A vaidade entra aí também, Exato. né? Então, vale a pena trocar minha vida pela vaidade? Entende? Não tem problema nenhum. A gente sempre troca vida pelo dinheiro. Né? Mas será que vale a pena? Entende? Então... E tudo, se você pensa, será que vale a pena eu trocar 1 mês de vida, 1 mês que eu fico longe de meus filhos, por uma coisa fútil? Será que vale a pena? 1 mês que nunca vai voltar mais? 1 mês que poderia fazer outras coisas? Entende? Então, por isso que eu falo que dinheiro é vida. Né? Sim. A gente tem que pensar mesmo, porque às vezes a gente fala, tudo gira em torno do dinheiro, mas assim, aí você quer, eu tenho que ter, o meu amigo tem um carro tal, então vou ter que ter o carro tal. Fulano de tal tem um celular, agora se for dos ambientes, né? Fulano de tal tem um celular... X, não, meu Deus, se eu não tiver... Exato. E aí a pessoa acaba tentando chegar num nível que não é o dela. Exato. E se endivida, né? Exato. E aí, o pior, ele consegue as coisas materiais de uma forma ou outra, mas será que essas formas materiais te deu a felicidade que você pensou? E sem contar que a dívida também dá a infelicidade, a dor de cabeça, Exato. O processo. Exato. Entendeu? Né? Tem gente que é tão endividado que não consegue, né? Exato. Nem dorme, né? Assim, Exato. Só de pensar no que tem que pagar. Sim, se você vê, muitas vezes você vê as pessoas que andam de carões, vivem numa mansão, você fala, nossa, que sonho. Muitos deles vivem a vida de pesadelo deles. Não é o sonho, não. É o pesadelo. Todo mês, quando vem no dia de pagar financiamento, é o pesadelo. É a vida fantástica do Instagram. Exato. Exatamente isso. E essa é a questão. Por isso que eu falo que tudo começa... Por que eu falo que a mentalidade é o primeiro?
Porque se você não corrige a mentalidade, o que é o papo que a gente tem agora não faz sentido para muita gente. Imagina que eu não vou comprar o celular ou o iPhone do ano. Eu trabalho para isso. Essas frases que as pessoas têm. Mas é isso. Então, enquanto a pessoa não corrige a mentalidade e não entende que o dinheiro... Então, bem, para que serve o dinheiro? Eu vou falar para que ele serve. O dinheiro serve para fazer uma única coisa. Te dar liberdade. Só isso. Mas, bem, o que é liberdade? Eu vou explicar. A pessoa às vezes fala, não, bem, mas eu nem ligo para o dinheiro. Eu só queria ficar mais tempo com meus filhos. Falo, beleza. E você? O que você quer? Não, bem, eu só queria viajar pelo mundo. Se eu pudesse viajar, eu não estou nem aí para o dinheiro. Perfeito. E você? Não, bem, eu nem gosto de viajar. Eu só queria fazer trabalho social. Eu falo, perfeito. Vocês três têm que ficar ricos e ter liberdade. Não, bem, mas a gente acabou de falar. Eu falei, não. Você tem que ter liberdade financeira. Sabe por quê? Porque se você tivesse liberdade financeira, se você não dependesse mais do dinheiro, se o dinheiro vai fluir independente se você trabalha ou não, você ia ser livre de você poder ficar quanto tempo você quiser com seus filhos, você poder viajar e você poder ajudar quem você quiser. A liberdade financeira não se trata de dinheiro. A liberdade financeira lhe permite viver seus valores e não as suas possibilidades. E essa se trata de dinheiro. O dinheiro tem que te dar a liberdade de você viver conforme você acredita. Não é para gastar. Se quiser ser monge, também você tem que ter liberdade. Você não consegue ser. Se você não tem liberdade para você poder seguir as suas crenças. Então, liberdade financeira, ela serve para todo mundo, independente do que você quer viver. Porque enquanto você não tem liberdade financeira, você sempre é escravo. E não importa quanto você ganha, não importa o que você tem. Ah, mas eu tenho... Pouco importa o que você tem. Se você tem que trabalhar no mês seguinte para sustentar as coisas, você não é livre. Você tem coisas, você possui coisas, mas as coisas possuem você. Você tem uma mansão, mas a mansão possui você. Você que tem que trabalhar. Você trabalha para manter aquilo ali. Todo mês. Você é escravo dessa mansão, se você não percebeu. As pessoas que tiram um ano, né? Vou tirar um ano para fazer as minhas coisas. Não, quem não pode fazer isso não está livre ainda. Exatamente. Né? Então, as pessoas acham que, porque ele ganha muito. Não, ganhar muito não significa nada. Aliás, uma coisa triste. Quanto mais a pessoa ganha, se ele não sabe administrar, pior a vida dele. Porque eu sempre falo, se a pessoa ganha 2, 10, 20 ou 50, se no final do mês ele torrou tudo, eles vivem igualzinho, os dois vivem como ratinhos. A única diferença é que aquele que ganha 2 vive numa corrida de ratos de uma madeira que ele faz, e o outro que ganha 50 é de ouro. Mas no final da conta, os dois no final do mês estão na mesma situação. E pior, aquele que ganha 30, 40, 50 tem muito mais medo de perder aquilo que ele ganha, porque a vida dele tem tantos compromissos que dependem dessa entrada de dinheiro, que se ele vai perder esse salário, a vida vai desmoronar de um dia para o outro. Verdade. Verdade. Quanto maior a altura, maior a queda, né? Exatamente. Bem, fala sobre o quê? Eu vou te ensinar a ser rico. Achei muito interessante esse livro. Eu gostei muito mesmo da proposta, né? Você colocou passo para quitar a dívida e construir a liberdade financeira em um ano, né? Sim. E a palavra, muitas vezes... Olha, voltamos para a questão da mentalidade. Muitas pessoas, quando vê a palavra rico, ele não tem conexão boa. Entende? Quando você fala, uma pessoa quer ser rico. A conexão, muitas vezes, especialmente no Brasil, é conexão negativa. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem essa imagem, às vezes vem de casa, vem da religião, os ricos, porque eles exploram, porque eles roubam, porque... Tudo isso. Porque os ricos, o patrão, tudo isso. E tudo mentira. E às vezes que também é muito distante, né? Quando eu falo, nossa, ainda mais numa população que ganha tão pouco, entendeu? Né? E, na verdade, se você pega na Bíblia, por exemplo, dos judeus, o rico é abençoado, o dinheiro é abençoado. Porque se você é rico, você pode dar emprego, você pode ajudar, você pode dar doações, você tem possibilidade. Não tem nada abençoado em ser pobre, entendeu? Em ganhar pouco. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente isso. Então, quando eu falo a palavra, vou te ensinar a ser rico, rico quer dizer, em outra palavra, ser livre. Essa é a questão. Eu vou te ensinar a ser livre, na verdade. Porque no momento que você é livre, você vai poder viver da forma que você acredita, da forma que você acha certo. Quando você não é livre, você vai viver conforme a possibilidade que tem. Porque o consumismo, ele está aí, né? É uma garra, né? Exato. Então, no Brasil... A gente acaba ficando refém. Entendeu? Então, pensa que no Brasil nós temos, no mesmo tempo você tem país consumista, normal, consumista, no mesmo tempo você tem muita facilidade de conseguir crédito. Você vai em qualquer loja, oferece para você cartão de crédito. Engraçado, no banco eles amaram as canetas Bic, mas eles dão cartão de crédito de graça. Não faz muito. Pensa nisso.
Então, E com limite, às vezes, assim, 3, 4 vezes o salário da pessoa. Te dá facilidade de crédito. É uma armadilha, né? As pessoas não têm educação financeira, infelizmente, não ensinam isso. Se você vai usar esse crédito que te dá, você vai errar, aí eles vão cobrar os juros mais altos do mundo, aí você vai estar endividado e você vai estar em ciclo vicioso que cada vez vai piorar, simplesmente porque não tem educação financeira. Verdade. Bem, nossa, que papo interessante, viu? Muita reflexão, né? Você propõe aí. Eu acho que isso é interessante. As pessoas têm que pensar, né? Igual eu falei no início. O que o judiciário tem a ver com isso? Tudo a gente está sempre ali. Tudo a ver, tudo a ver. Não existe uma área na nossa vida que você tirou o dinheiro. O dinheiro está envolvido em tudo. Os problemas estão sempre envolvidos com a parte financeira, se você vê. Se você fala de crime, se você fala de divórcio, se você fala de brigas, tudo envolve de uma forma direta ou indireta, envolve a parte financeira. Simplesmente isso, entendeu? A infelicidade, a tristeza, a ansiedade, tudo no final da conta envolve a parte financeira. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer. E se você gostou também aqui do nosso bate-papo, compartilha aí com seus colegas, com seus amigos, sua família, porque é importante a gente fazer girar essa informação, né? Para todo mundo ter mais conhecimento por aí. E olha, a Seja Justo continua on, seja pelo nosso site, seja pelo nosso Instagram, e a gente se encontra por aí.